Vamos falar de um tema delicado, né, que é o aborto. O aborto é liberado em alguns países, outros lugares se luta por ele, né, como um método contraceptivo. E é claro que é um direito de quem quer fazer, né? E nós não vamos entrar nessa questão, mas o aborto, muito além das questões morais, das questões jurídicas, das questões religiosas, né, que são todos contra, o aborto, na visão sistêmica, ele é um grande mal para toda a família. Toda uma família tem consequências difíceis como resultado de um aborto provocado. E os abortos espontâneos. Os abortos espontâneos é porque realmente aquele feto não pôde ficar, né? E então ele morreu. Mas o aborto provocado, ele traz graves consequências, tanto para o casal quanto para os filhos que vêm depois. Por quê? Porque o aborto, ele infringe as 3 leis sistêmicas que o Bert trouxe. O pertencimento, a ordem ou hierarquia e o equilíbrio entre o dar e o tomar. Primeiro, infringe o pertencimento, porque a mãe ou o casal impediu que um membro da família, no caso o filho, pudesse pertencer a esse grupo familiar. Porque a criança abortada, em geral, ninguém fica sabendo. Ou só a mãe sabe, ou só a mãe e o pai sabem. Isso depois, quando as pessoas fazem, em geral, é um alívio, né? É uma necessidade, parece que é uma necessidade de não levar a gravidez adiante. Porém, depois começa a carregar as dificuldades. Então, essa criança, ela não recebe um nome, geralmente. As mães não se lembram, é melhor esquecer, ninguém fica sabendo. Então, essa criança não pertence. Ela fica sem esse lugar. Não existe equilíbrio entre dar e tomar porque os pais dão e os filhos recebem a vida. E no caso do aborto, os pais deram a vida e eles mesmos tiraram essa vida. Então também não obedeceu essa lei. E a hierarquia é o que vai trazer problema para os filhos. O filho que vem depois do filho abortado, ele, por exemplo, o filho abortado é o primeiro e depois o casal tem outro filho. E esse filho nasce normalmente. Esse filho que ficou, vou chamar o que ficou e o que não pôde ficar. O filho que ficou, ele vai sentir nas suas células que o outro irmão foi abortado, que ele foi assassinado pela mãe dentro do útero. Então, dentro do útero ainda, as suas células assimilam o medo da morte. Então, essa criança, ele vai depois ser uma criança que tem medo, vai ser uma pessoa ansiosa, ele não vai se sentir no direito de ter nada, ele não vai se sentir pertencente à família, então ele vai sempre achar que ninguém gosta dele, ele vai sempre cobrar algo da família, né? Algo dos pais. Ele é uma pessoa que pode, por fidelidade a esse irmão que não pôde ficar, ele pode ser uma pessoa que não dá conta da vida, não consegue estudar, que não consegue bom trabalho, que não casa ou que não consegue permanecer casado. Ou ele pode buscar a morte na tentativa de ir atrás do irmão que foi abortado. Então, o filho que vem depois, principalmente, todos eles têm consequência, mas o que vem primeiro, depois do abortado, é o que mais sofre com as consequências do aborto. Para os pais, o Bert diz que quando a mãe aborta um filho, ela aborta junto o companheiro, o marido. O Bert diz que depois que um casal decide pelo aborto, que eles não são mais felizes. A mãe se entristece, ela fica bastante triste, ela às vezes tem pulsão de morte também, ela quer ir com aquele filho,
acompanhar aquele filho na morte. Muitas vezes as mães se arrependem. E a relação de casal acaba. Primeiro acaba o sexo e depois acaba o casamento. E quando essa mulher, se ela refaz a vida dela, se ela tem outro companheiro, ela vai ser uma mulher que vai estar distante. Ela não está mais presente na vida. Roberto fala assim que a mulher que aborta nunca mais é feliz. Mas existe uma solução para essas questões? Existe uma única questão. A pessoa, o casal, né, que fez o aborto, ele pode fazer uma constelação, colocar esse filho no coração, dar um nome para essa criança, né? Em muitos casos, pessoas católicas fazem uma missa para essa criança. Tem gente que pode fazer um jantar, alguma homenagem para incluir de volta essa criança na família e olhar para os outros filhos e pegar aquele que está em segundo lugar, que está em primeiro lugar. Não precisa de contar para os filhos, né, que teve um aborto, nem deve. Os pais não contam as suas coisas pessoais para os filhos, né, as suas intimidades. Então, o que é legal de fazer? Olhar para o filho e dizer: você é o segundo, você é o terceiro, você é o quarto. Porque primeiro nós tivemos o fulano. E pega o fulano que foi abortado, coloca no coração. E se perdoe, né? Diz: eu sinto muito. Eu achei que fosse melhor assim para nós dois. E com certeza, quando uma mãe ela opta por abortar um filho, ela pensa que é o melhor para os dois. Então, fazer este movimento, né? É melhor fazer este movimento do que fazer o movimento de morrer junto. Então, essa nova consciência nos ajuda, né? E ajuda a salvar os filhos que ficaram de não seguir o irmão na morte. Espero ter contribuído, espero que você possa compartilhar, se inscrever no meu canal e dar um like. Obrigada.